Fala, nação cruzeirense, hoje vamos trazer as principais notícias do Cruzeiro, tudo que aconteceu nessa quarta-feira. Hoje é dia que antecede o jogo do Cruzeiro, porque amanhã na quinta a gente vai ter a partida entre Cruzeiro e Chapecoense, que vai acontecer no Mineirão, às 9 horas da noite. Então a gente vai trazer todas as informações do Cruzeiro, tudo que aconteceu, também já começar a falar dessa partida contra a Chape. Então participa com a gente, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, deixa o gostei no vídeo que está começando agora o nosso jornal desta quarta-feira. E a gente começa com uma das grandes notícias do dia, que foi o anúncio aí do Daniel Guedes, né? O lateral direito de 26 anos foi anunciado pela equipe do Cruzeiro, ele que já estava treinando, inclusive na Toca da Raposa, já era esperado aí esse anúncio há muitos dias. O Cruzeiro aguardava uma liberação do Tribunal aí de Justiça Desportiva, porque ele estava punido aí por doping, né? Quando jogava ainda por empréstimo no Goiás no ano passado, ele foi pego no antidoping, aí a defesa dele justificou que foi um suco de graviola que ele tomou dias atrás, e aí ele acabou sendo pego nesse antidoping aí e ficou punido por um bom tempo, foi julgado, condenado, aí teve a chance de recorrer, e aí foi absolvido, mas ficou aí uns 8 meses sem jogar. E agora ele foi anunciado pelo Cruzeiro, e o Daniel Guedes chega numa missão difícil aí de concorrer à vaga com o Raul Cáceres. Raul Cáceres que chegou ao Cruzeiro sem muita expectativa em cima dele, mas ele vem fazendo um bom começo de Série B, já são 2 assistências, e além das assistências, ele vem trabalhando muito bem no setor defensivo. A gente sempre comenta aqui que taticamente ele é um jogador muito importante, porque a gente sabe que tecnicamente ele não tem um futebol ali tão bom assim, mas aí fisicamente ele se entrega 100% dentro de campo, é aquele tipo de jogador que sempre deixa o máximo dele dentro de campo, e até é importante a gente ter um substituto para ele, que aí talvez pressiona ele ainda mais a continuar com essas boas atuações e manter um alto nível. Sem contar que agora tendo o direito a fazer 5 substituições, talvez no segundo tempo ali, quando o Raul Cáceres estiver um pouco mais cansado, a gente também tem a oportunidade de ver o Daniel Guedes em campo, entrando em campo descansado, e assim vice-versa também, porque se o Daniel Guedes conseguir essa posição de titular, a gente já tem a possibilidade do Raul Cáceres entrar no decorrer da partida, no segundo tempo. Então ele chega aí para disputar essa vaga com o Raul Cáceres, e ele até postou um vídeo nas redes sociais dele, relembrando um gol que ele fez contra o Atlético Mineiro, quando jogava ainda pela equipe do Santos. Esse gol foi lá no ano de 2017, no finalzinho do jogo, né, ele marcou esse gol, então foi até uma forma de provocação ali. Não uma provocação direta, mas obviamente que teve aqui uma cutucada no rival do Cruzeiro. Com a chegada do Daniel Guedes, o Danilo já voltou para o sub-20, o lateral que havia subido para o profissional para treinar a pedido do Anderson Moreira voltou para o sub-20, assim como a gente falou no jornal de ontem, junto com o Pedro Bicalho e com o Gui Mendes. E esse anúncio da contratação do Daniel Guedes teve uma novidade muito bacana. O Cruzeiro soltou uma postagem ali no perfil dele no Twitter, né, falando que era uma notícia importante ali, postou, e era um vídeo sem áudio nenhum, com o Hélio, que vem sendo o intérprete em Libras, né, que vem fazendo a tradução das lives do presidente, e ele fez esse anúncio da contratação do Daniel Guedes em Libras. Então praticamente ninguém entendeu o que estava sendo dito ali no vídeo, muita gente comentando, até que um seguidor do Cruzeiro, um torcedor do Cruzeiro, comentou que era o anúncio do Daniel Guedes. Provavelmente é alguém que conhece, né, sabe Libras, e aí ele comentou isso, e aí sim o Cruzeiro respondeu esse seguidor anunciando que era, enfim, a contratação do Daniel Guedes. Então uma iniciativa muito bacana do Cruzeiro. E além do Daniel Guedes, hoje a gente teve outro anúncio de outro lateral direito, mas esse é para o sub-20. O lateral direito Israel Lima, de 18 anos, revelado pelo Fluminense, que estava sem time desde o começo do ano, foi contratado pelo Cruzeiro e vai reforçar a equipe sub-20 do Cruzeiro. Então um jogador novo que vem para reforçar a equipe sub-20 do Cruzeiro, e aí estava sem equipe desde o começo da temporada. O Cruzeiro negociou ali e conseguiu essa contratação. Vamos ver se no futuro a gente consegue ali talvez utilizar o Israel na equipe titular ou uma boa negociação, porque parece que talvez tenha vindo sem custo. A gente não tem essa informação exata, mas também estamos tentando os nossos contatos aqui para obter essa informação. E lembrar para você que todas as notícias que a gente traz no nosso jornal você pode acompanhar em tempo real quando elas saem lá no aplicativo da OneFootball. E para você baixar o aplicativo é só você acessar o primeiro link na descrição, que você baixa e instala no seu celular, no seu smartphone, esse aplicativo da OneFootball, que é muito bacana. E lá você pode selecionar os seus clubes favoritos e acompanhar as principais notícias em tempo real.
Lembrando também que o aplicativo do OneFootball está de cara nova, teve uma reformulação total, lançaram uma atualização muito bacana, já atualizei no meu celular aqui e ficou muito massa. Então se você não tem ainda, baixa no primeiro link na descrição, que você vai ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no mundo do futebol. Hoje a gente teve uma manifestação muito curiosa, que foi uma manifestação cobrando a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Faixas foram colocadas próximas ao prédio da Procuradoria, no bairro Cidade Jardim, cobrando aí imparcialidade do órgão. E o órgão, inclusive, já respondeu ali também, né, obviamente, com aquelas questões políticas de sempre dizendo que ser um órgão imparcial e pedindo até a diretoria do Cruzeiro para deixar isso sempre muito claro. Obviamente, essa manifestação aí foi feita talvez por torcedores, eu não sei talvez se foi torcedor não, né, mas não tem como comprovar nada, mas aí é relacionada a esses pedidos aí de bloqueios de dinheiro do Cruzeiro, como o Cruzeiro foi bloqueado agora de vender esse imóvel, a Campestre 2, então certamente é relacionado a isso, porque essas decisões estão sendo muito cruéis com o Cruzeiro, e a gente sabe que todas as equipes do futebol brasileiro hoje têm dívida aí com a Fazenda, né? Então não é só o Cruzeiro, todos os clubes têm dívida na União, então o Cruzeiro está sendo o mais prejudicado, talvez, nessa situação toda, a gente não sabe. O fato é que teve essa manifestação, eles já se pronunciaram como a gente disse e provavelmente vai seguir da mesma forma, duvido muito que se altere alguma coisa. Hoje a gente teve também novidades em relação ao Raul Plasma, né, que acionou o Cruzeiro na Justiça. A ação dele aconteceu virtualmente hoje, ele que cobra mais de 412 mil reais do Cruzeiro e o ex-jogador cruzeirense, há muito tempo foi ex-jogador, cobra aí valores referentes ao período que foi trabalhando ali na área de marketing, né? Ele viajava, participava de eventos e aí ele cobra esse valor de 412 mil reais, não teve acordo entre Cruzeiro e Raul Plasma, inclusive o Raul Plasma fez um pedido ali de bloqueio desse dinheiro do Cruzeiro, né? Ele já pede ali o bloqueio desse valor que ele cobra do clube, né, das contas do clube, para que tenha essa garantia de pagamento se o Cruzeiro for mesmo condenado. Por enquanto não houve esse bloqueio, por enquanto não houve a condenação e a gente segue acompanhando essa situação do Raul Plasma, que deixa a gente muito chateado porque era um cara muito querido no Cruzeiro, né? Hoje a gente teve também a situação do Amarildo Ribeiro, que era um dos gestores ali, diretores das categorias de base do Cruzeiro, na gestão do Wagner Pires, do Itair Machado, era um dos grandes aliados ali do Itair Machado, né, pelo que sempre foi falado. O Cruzeiro foi condenado a pagar ele 400 mil reais por esse período também que ele ficou no clube ali trabalhando. Então mais uma condenação ao Cruzeiro, mas cabe ainda recurso, o Cruzeiro provavelmente vai tentar recorrer, o Léo Portela até comentou alguma coisa ali indiretamente no Twitter, então seguimos acompanhando também. O Cruzeiro informou hoje que todo o elenco do clube testou negativo para a Covid-19 para essa partida contra a Chapecoense, e a Chapecoense também informou que todo o elenco dela testou negativo. Então, provavelmente a gente vai ter essa partida sendo realizada, mesmo com muitas partidas sendo adiadas aí pela CBF, tanto na Série A quanto na Série B, mas parece que está tudo certo ali entre Cruzeiro e Chapecoense, o jogo vai acontecer, não só os jogadores como comissão técnica, funcionários que vão trabalhar ali no Mineirão, nessa partida todos realizaram exames e deram negativo. Então essa partida vai acontecer nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, o Cruzeiro enfrentando a equipe de Chapecó, no Mineirão, e o nosso pré-jogo não vai ser gravado, não vai sair pela manhã como a gente costuma postar. A gente vai fazer ao vivo amanhã, um pouco antes da partida, provavelmente 1 hora antes da partida, às 8 horas a gente entra ao vivo, e aí a gente traz também a provável escalação do Cruzeiro ao vivo para vocês, e assim que a escalação for confirmada, a gente traz também para vocês. Esse aqui foi o nosso jornal dessa quarta-feira, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. A gente espera que você tenha gostado, se gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o gostei no vídeo e participe nos comentários deixando aí a sua opinião sobre todas as notícias que a gente trouxe aqui no vídeo de hoje. Interaja com a gente e siga acompanhando a gente aqui no YouTube, que tem vídeo novo todos os dias. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até a próxima.